Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e um grande privilégio que Deus nos dá quando nós nos juntamos aqui, ao redor da palavra, nessa nossa conversa diária, nesse nosso companheirismo ao redor da mensagem do dia. O único lugar provido por Deus para adoração é ao redor de sua palavra. E todos nós estamos familiarizados com a mensagem do profeta, dos eventos modernos, à luz das profecias. Veja, o plano da redenção sendo executado por nosso parente redentor, nosso Boaz, Jesus Cristo, nesse tempo do fim, quando ele se levanta em Apocalipse 5 para tomar o título de propriedade que Adão havia perdido. Lá em Gênesis, onde ele ouviu o arrazoamento da sua esposa. Veja, então ele perde sua herança. E ao perder sua herança, ele perde os seus direitos. Ele perde o reino. Veja, ele foi levantado para reinar sobre a terra. Governar o mundo, a vida botânica, a vida marinha, a vida animal, tudo que há sobre a terra. E ele perde esse reino. E esse título de propriedade, esse título real, veja, do possuidor da terra, veja, por isso o título Filho do Homem, esse título então volta para as mãos de Deus que o deu. Veja, mas então o invasor, Satanás, veja, com sua obra destruidora, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vem para invadir a propriedade que pertencia a Adão. E esse reino aguardava, veja, por todos esses anos, veja, ser restaurado outra vez às mãos do dono original. Então, certas leis deveriam ser cumpridas. Por isso, Jesus Cristo ordenou à igreja do Novo Testamento a orar: venha a nós o teu reino, para que seja feita a tua vontade. Então, esse reino sendo colocado em nosso coração só poderia ser plenamente estabelecido depois que o título de redenção fosse recuperado por nosso parente redentor. Essa é a cerimônia de Apocalipse 5, quando ele se levanta, veja, passa por todo o julgamento, lá havia 24 tronos, veja, ele se apresenta agora como um ancião de dias, não que ele ficou velho, não é isso, mas ele se apresenta como alguém sazonado, experimentado, veja, alguém com capacidade para estabelecer o julgamento. Então ele se apresenta perante os 24 anciãos, há uma investigação até a raiz, veja, analisam sua genealogia, constatam que ele é da descendência de Davi, veja, constatam que ele pagou o preço da redenção, que se requeria sangue, e constatam que ele tinha amor, interesse, desejo em redimir a sua amada igreja. Veja, então ele toma esses direitos que Adão havia perdido e desce Apocalipse 10. E quando ele vem rugindo como leão, porque leão ele é rei, ele vem como filho do homem agora, um parente redentor. Veja, se foi o homem que perdeu o título, que vem aqui então um ser humano para recuperar o título. Essa é toda a cerimônia de Apocalipse 5, onde nosso parente redentor toma esse livro da redenção. Veja, em Apocalipse 6, ele começa a abrir esses mistérios que estavam escondidos para trazer a igreja à sua possessão, trazer a igreja ao reino prometido. Ele mostra o engano religioso, ele mostra as artimanhas de Satanás, ele mostra o reino de Deus o tempo todo aqui na terra, veja, escondido, porém já estava sendo estabelecido. Por isso em Mateus 13 nós temos 7 parábolas do reino de Deus, mas a sua efetividade só poderia ser feita aqui no tempo do fim. Esse é o plano da redenção. Então temos muitas escrituras apontando esse dia, especialmente Daniel, no capítulo 2, onde ele diz no verso 44, quando chegasse o tempo dos 10 dedos, veja, no tempo do ferro e do barro, veja, a pedra cortada sem mãos, veja, golpearia o pé da estátua, para desfazer os reinos gentílicos. Olha a palavra reino. Veja, se o reino de Deus tem que ser estabelecido, veja, então o reino dos gentios tem que se findar. Por isso Mormona prega o princípio e o fim
veja, dos reinos gentílicos, da era gentílica, que começou com Nabucodonosor e terminaria com Roma, infiltrada em todas as nações, misturada com semente humana. Veja, nos dias dos 10 dedos, Daniel viu uma pedra cortada sem mãos. Essa é Cristo. Veja, descendo com o título de propriedade, herdeiro real, herdeiro da Palestina, herdeiro dos céus e da terra, herdeiro da dádiva real. Veja, e ele vem agora para estabelecer seu reino primeiro em nosso coração, depois no lugar aonde nós vamos habitar. E a profecia diz assim no verso 44, mas nos dias destes reis, veja, o Deus do céu levantará um reino. Então ele vem em Apocalipse 10 para estabelecer seu reino. Veja, que não será jamais destruído. Esse é o reino de Deus dentro do nosso coração, a restauração completa. Veja, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. É exatamente o que está acontecendo agora. Por isso nós temos então o livro de Mateus. Veja, Mateus apresenta Jesus como descendente real de Judá, da linhagem de Davi. Logo os magos vêm do Oriente para adorá-lo, porque viram suas estrelas no Oriente e vieram adorá-lo. Logo ele estabelece o reino em Mateus 4, porque ele veio para reinar, não para reinar politicamente, ele veio para reinar sobre o mundanismo, sobre o pecado, sobre Satanás. Ele expulsou os demônios, curou os enfermos, abriu os olhos do cego, abriu os ouvidos do surdo. Veja, estabeleceu o seu reino através da palavra. Ele poderia ter usado todos os seus poderes, mas ele derrotou o diabo apenas com a palavra, para mostrar que cada um de nós está apto para destruir Satanás em todas as suas áreas, apenas crendo na palavra. E ele vem então em Mateus 4, veja, ele visita a região dos perdidos, ressuscita lá um povo que estava morto. Efésios capítulo 2, uma ressurreição espiritual, porque a profecia disse que ele viria para ressuscitar a sua igreja no tempo do fim, primeiro nos levantar de entre os mortos espirituais, Efésios 2. Essa é a profecia, essa é a mensagem ao nascer do sol, diz o Mombrana. Pela primeira vez na era da noiva haverá uma ressurreição entre o denominacionalismo tão escuro. Veja, as sepulturas seriam abertas, de acordo com Ezequiel 36. Veja, e Deus chama para fora a sua amada, porque ela é a primeira parte de sua obra redentora. Veja, ela foi comprada, portanto ela é sua propriedade. E ele então resgata essa igreja da região dos perdidos. Sim, isso é Mateus 4. Logo em Mateus 5 ele estabelece as leis e as bem-aventuranças desse reino, o que é chamado de o Sermão do Monte. Veja, por isso a pedra cortada sem mãos, ela possui 7 olhos. E ela vem clamando graça, graça a ela. Ela é a igreja. Então ele vem para estabelecer esse reino. Ele vem para estabelecer as leis desse reino. Isso tudo é por graça. Veja, então o Sermão do Monte se abre com uma grande bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito. Veja, seguido dos que choram, a exemplo de João em Apocalipse capítulo 5, a exemplo de Romanos 8, nós estamos gemendo para sermos revestidos de nossa morada eterna, do nosso corpo glorificado, para voltar àquele reino de Gênesis, porque foi de lá que nós caímos e queremos voltar para lá. Nós não queremos estabelecer a justiça sobre a terra. Isso tudo acontecerá no tempo determinado, logo depois da grande tribulação, virá o milênio, depois do milênio o grande trono branco. Isso está por conta de Deus. Mas o que buscamos é o reino de Deus vindo para dentro de nós, porque ansiamos que a sua vontade seja feita. Logo encontramos que os mansos herdarão a terra. Então aparece o nosso cordeiro em Apocalipse 5, o manso cordeiro. Ele então toma o título de propriedade, porque os mansos
herdarão a terra. Então, manso cordeiro, não poderia ser outra coisa. Veja, porque Deus, quando quis se representar como manso cordeiro, então usa o cordeiro para representar Jesus Cristo, para representar-se a si mesmo, representar-se no céu como uma pomba, mas na terra como um cordeiro. Então, um manso cordeiro, veja, esse que renunciou à sua própria vida, cedeu seus direitos, foi conduzido ao matadouro, derramou seu sangue. Veja, tiraram-lhe tudo. Mas ele é o herdeiro. Veja, e ele está representado aqui na terra, veja, em 7 lâmpadas, 7 pontas, 7 espíritos, 7 olhos, 7 cordeiros, que é exemplo de Jesus. Foram homens mansos que puderam ser guiados para cumprir a palavra de Deus, porque a próxima bem-aventurança é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, veja, porque serão fartos. Então diz o Mombrana que essa grande bem-aventurança tem a ver em conhecer as profecias, a mensagem para o nosso dia. Veja, ter seus olhos abertos, por isso é graça. Veja, graça a ela, uma dupla porção de graça. Deus dá a você e a mim, aos eleitos, a graça, veja, de saber quais profecias, ver o cumprimento dela nos nossos dias. Por isso, cada bem-aventurado dessas 7 eras, os que têm fome e sede, que leem, que estudam, que buscam, que querem saber, porque a revelação é para quem quer. Veja, a exemplo da rainha do sul, que veio para ouvir a sabedoria de Salomão, a exemplo dos magos que vieram do Oriente, eles tinham fome de justiça. Veja, debaixo de qualquer nação onde houver um eleito que tenha fome e sede de justiça, ele será farto. Veja, então, veja, Deus traz essa grande bem-aventurança, veja, aqui para esse cidadão do reino, porque Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Esses eleitos aprenderão, ouvirão, eles são mansos, eles são humildes, eles clamam para serem revestidos do novo corpo. Deus lhes dá essa graça, porque de fé em fé somos transformados, de glória em glória somos transformados. Então, a verdadeira igreja está baseada sobre esta pedra, ou seja, a revelação da palavra. Mas para obter a revelação, é necessário estar buscando, como a mulher do poço. Ela sabia que o Messias seria um profeta e ela buscava pelo Messias. Sim, os magos buscavam pelo rei. Essa que é a grande verdade. Zaqueu subiu na árvore para conhecer aquele homem do qual sua esposa havia falado. Veja, ela havia testemunhado. Ele era um homem de negócios. Veja, mas um dia ele teve que olhar para baixo. Veja, para ver o grande homem de Jesus Cristo. Veja, os que têm sede. Ele subiu naquela árvore. Ele tinha sede. Veja, a mulher que lavou os pés de Jesus, ela tinha sede. Veja, cada eleito em cada era vai conhecer a mensagem do dia e vai ser farto, porque receberá a luz, receberá a palavra. Nós, nesse dia, temos a grande bem-aventurança. Quem tem fome e sede, vá na mão do anjo, toma o livro e coma-o. Então, vamos tomando essa escritura de Mateus capítulo 3, sobre o batismo de Jesus. Lá estava ele na água, o profeta dentro da água, e a revelação tinha vindo ao profeta, e ali estava Jesus, o sacerdote. Ele precisava ser lavado antes de exercer seu ofício. O profeta o lavou, a exemplo de Êxodo 29, Êxodo 29, certo? Onde Moisés lavou Arão, depois vestiu Arão, e depois ungiu Arão para o sacerdócio. Da mesma forma, o nosso profeta, João Batista, lavou o sacerdote, Jesus. Do céu veio o azeite para ungí-lo. Deus morou dentro desse sacerdote. O cordeiro foi lavado. A palavra veio ao profeta. Todas essas escrituras estão se cumprindo naquele exato momento. Veja, essa grande bem-aventurança, a mesma coisa se repete hoje em nossos dias. Há uma igreja que nasceu com fome e sede de justiça, e ela tem sido farta
abençoada, alimentada pela mensagem do anjo de Apocalipse 10:7. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.